Está no ar o Em Cartaz e nesta semana, como em todas, teremos um assunto fantástico e o assunto de hoje é muito polêmico. Falaremos sobre bullying. Se você já sofreu sobre isso, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, para que você, pai, mãe, diretora de escola, amigos e familiares possam entender um pouco mais sobre isso e ajudar as suas crianças e adolescentes, estaremos tratando sobre o assunto com a doutora Guadalupe Braga, que é psicóloga cognitivo-comportamental. E aí você vai poder saber sobre tudo o que fazer para evitar que seu filho e sua filha sofra com esse mal, com essa piada que acontece no dia a dia. E como sempre, no último bloco, nós teremos uma atração cultural fantástica, surpresa para variar, né, para que você possa ficar conosco até o final e você vai poder também conhecer um pouco mais da personalidade que vai vir aqui na atração cultural. Fique ligado porque estamos só começando. Está no ar o Em Cartaz. A Maternidade Juazeiro está treinando e qualificando os profissionais para atender melhor as gestantes e seus bebês. As pacientes aprovam. Eles vinham de meia em meia hora, ouvir o coração do bebê. Foi ótimo, fui bem atendida, do começo ao fim da gravidez. Mano, é sensação muito boa. Quando eu tiver minha terceira filha, vai nascer aqui de novo. Prefeitura de Juazeiro, trabalhando pela saúde. Então, doutora Guadalupe, como todos os nossos convidados que aqui comparecem, e inclusive eu tenho que agradecer de antemão a presença da senhora aqui, a gente apresenta a personalidade que está falando sobre o tema. A gente sabe que o tema é muito importante, sim, certo? Então a gente gostaria de saber de antemão quem é Guadalupe Braga, antes mesmo de ser doutora e depois para ser doutora também. Ok, Guadalupe Braga é uma pessoa que a profissão me escolheu. Eu sempre costumo falar isso. Eu sempre tive esse lado meio assim, muito preocupado com o lado humano, esse lado de ter muita empatia também. E me preocupava muito com essas questões emocionais do sofrimento humano. E aí eu comecei a enveredar na psicologia, fiz em Feira de Santana, na FTC, e depois eu comecei a abordagem cognitivo-comportamental. É uma abordagem que também, eu acredito, ela tem evidências científicas. E aí vim aqui, retornei para Petrolina. Eu era daqui da região. Eu sou de todos os cantos e encantos. Eu já estive em Recife, Paulo Afonso, Feira de Santana, mas de coração eu escolhi Petrolina para morar. E em média, 12, 13 anos, eu estou aqui na região. Isso é bom pra gente, inclusive, ter um profissional gabaritário como a senhora, para estar ajudando aqui as pessoas que realmente precisam desses serviços tão importantes. Até porque o tema, como eu tinha dito antes, e a gente está esperando isso há muito tempo, é complicado, porque recentemente tivemos o problema lá em Goiás e isso aflora o sentimento das pessoas, a gente começa a ficar mais preocupado com isso. Então, o bullying é um termo americanizado, mas é um termo que já está incutido aqui na nossa cultura. E eu gostaria de saber o que realmente é o bullying, o que acontece de verdade quando da prática do bullying. O bullying, como você falou, é um termo que caracteriza agressões físicas, morais, psicológicas, materiais também, sexuais, verbais também e diretas e indiretas também, são agressões. E geralmente ela existe entre relações de contraste, de poder, entre que tem uma pessoa que ela se coloca como tem mais poder e ela escolhe aquela vítima que aparenta ter uma autoestima baixa, que aparenta ser uma pessoa insegura, que aparenta ser uma pessoa inibida, tímida, uma pessoa mais introvertida e insegura. E aí, esse agressor, ele escolhe essa vítima e muitas vezes a gente não consegue detectar esse bullying. Por quê? Veja bem, o bullying em geral, ele é um problema social. Só que no momento, devido a esse caso, que aí teve essa repercussão toda, aí é numa escola. Mas ela acontece no local de trabalho, ela acontece na família, ela acontece na vizinhança. E nesse caso na escola, vamos aqui entender, por exemplo, uma sala de aula. Está lá a professora dando aula e o coleguinha. Está lá o coleguinha tímido, escolhido para ser aí no caso a vítima. Esse que faz o bullying, ele fala algum comentário muito baixinho que a turma dele, que são os espectadores, ouvem, e essa pessoa sofre um bullying, mas ele não quer atrapalhar a aula, a professora não percebeu e o bullying foi caracterizado. E você imagina isso sendo repetido com intensidade, com frequência, e o problema é esse aí, justamente, que
quando acontece sangue, mortes, é que nós vamos ter aí a informação do que aconteceu. Infelizmente, é dessa forma. Mas acontece muito na família, em familiares, entre irmãos, irmão mais velho, irmão mais jovem, existe entre primos, vizinhos, nas empresas. Só que os adultos, quando acontece conosco, nós temos aí já uma identidade formada, nós temos já aí uma autoconfiança, que a gente consegue se defender e levar ali meio na esportiva, digamos. Mas o adolescente, a criança, ela está formando a identidade dela, ela é esponja ainda, ela não tem esse filtro ainda. Então, ela dá muita importância ao que o outro fala. Então, se eu não tenho ainda essa autoestima ainda bem desenvolvida e trabalhada, eu vou ouvir isso e vou tomar isso como uma verdade. E aí, trazendo para o nosso contexto, que é a nossa sociedade, os pais estão onde? Estão trabalhando. Essa criança chega em casa, não tem um pai ou uma mãe para dar devida atenção, acolhimento, e aí vai repetindo. Ou ele também não quer também se prestar, se submeter a uma vergonha repetida, porque além de passar o bullying, se falar para esse pai, para essa mãe, ainda vai voltar lá, ainda vai... Então, acaba ficando assim uma exposição maior. Ela fica preocupada em realmente ter que responder duas vezes aquele processo de sofrimento que está acontecendo. Você falou uma coisa interessante, que o bullying também às vezes é sofrido por adultos. Isso pode acontecer. E aí eu vou para uma pergunta interessante, que eu estava até conversando com o produtor, com o Tiago aqui, a gente estava discutindo, que na nossa época, muitas brincadeiras que hoje são chamadas de bullying, nós não encarávamos como bullying. E aí eu realmente não tinha ideia de como poderia acontecer o bullying com um adulto. O que mudou para que hoje em dia tenhamos tantas brincadeiras chamadas de bullying e ter, inclusive, esse fato para mim novo de ter bullying com adultos? Tá. Mudou um pouco o contexto. Veja, nós estamos em uma sociedade capitalista. Sim. E aí, nesse momento, os adolescentes, as pessoas estão dando muita importância à opinião do outro. Então, estão levando muito em consideração o que o outro acha. Se o outro está aprovando a roupa que eu estou usando, se o outro está aprovando, digamos assim, os locais que eu estou frequentando. E tem uma coisa bem interessante, que se você observar, o contexto, por exemplo, dos programas que a gente assiste. São quais? É um programa de humor, é de pegadinha, hoje estão dando muita importância a essas questões, assim, que você acha engraçado. Quando posta um vídeo de alguém sendo machucado, você acha engraçado. E aí você acaba comparando isso com aquela pessoa da escola também. Sim. E esse momento da gente, as crianças, os adolescentes, estão um pouco mais vulneráveis, porque como a identidade é formada em um ambiente familiar muito sólido, que tem uma presença de um pai e de uma mãe, que antigamente tinha-se mais, hoje não estão sendo tão assistidas como antes. Entendi. Tá? Então, essa criança ela fica mais vulnerável, ela fica mais frágil, ela aprende a quase andar sozinha e se virando quase sozinha, porque esse pai e essa mãe não estão dando tanta assistência como antes. Muitas vezes é terceirizado essa educação, o pai e a mãe estão trabalhando para pagar as devidas contas, isso, e aí tem uma pessoa em casa que muitas vezes essa criança também não confia de falar e não se sente também, às vezes, até para quem ela fala, até para quem essa criança também fala, acaba repetindo também esse bullying também. Isso é besteira, menino. Não sei o quê. Porque, na verdade... Não dando importância devida, acaba aumentando. Um fato bem interessante, eu acredito, quem nunca sofreu um bullying? Quem nunca? Eu, por exemplo, o meu nome, eu sempre falo. Sempre que vem um caso para mim de bullying, que o adolescente fala, a criança fala, depois de um acolhimento, toda uma técnica usada na clínica, eu sempre comento, que inclusive também são técnicas que a gente pode usar também. A gente colocar também a nossa história, quando ela é verídica, tá, e não passa mentira. Sim. E assim, o meu nome é Guadalupe, mas o meu nome, você chamava de guarda-roupa. Ele permite uma série de brincadeiras. Guarda-mala, guardanapo, babalu. Na época que tinha aquela novela daquelas gêmeas. Sim. Então, assim, que era feita por Glória Pires. E aí tinha da Lua. Isso. E eu não sei de onde me colocava da Lua, porque Lupe. Lupe de Guadalupe. Isso aí. A sonoridade do nome. Isso, assim, eu lembro que eu ficava bem chateada também, mas tem uma coisa bem interessante, que a gente estava conversando até aqui nos bastidores, tem uma coisa bem interessante, que o bullying, o que acontece?
ele não é uma coisa muito difícil de você elucidar, não. Não é muito difícil. Se você consegue orientar esse adolescente e falar assim para ele, olha, veja bem, o encanto dessa brincadeira, o que é engraçado que os outros coleguinhas acham, eles riem, os espectadores inclusive riem, porque eles vão rir, porque também não quer ser vítima também, Sim. não vão estar também criticando. Então, o que acontece? Se você passa a rir, você que está sendo a vítima, você passa a achar engraçado, você passa a entrar também meio que na onda, na brincadeira. Deixa de ser vítima e passa a ser mais um espectador. Sim, um espectador. Então, assim, isso acaba... mais claro, tem que ser um adolescente que está bem instruído, com a autoestima já bem trabalhada, ou alguém na família também acolhe e conversa. Formação familiar. E a mãe vai conversar, filho, você é isso? Não. Então, pronto, você não é, não tem importância. Isso, é bem por aí. Eu achei bem interessante. Inclusive, para não cometer bullying com os nossos patrocinadores, eu vou pedir à senhora só um minutinho para que a gente possa beber uma água, tomar um cafezinho. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta com a doutora Guadalupe Braga, excelente profissional na área de psicologia cognitivo-comportamental, para que você possa entender um pouco mais sobre esse assunto. Fique ligado, um minutinho só, a gente vai e volta. Ao acessar o site do Cartaz Cidade, você não está apenas abrindo um portal de notícias. Ao entrar no site do Cartaz Cidade, você encontra muito mais que produtos e serviços das empresas anunciantes. Quando você passeia pelo Cartaz Cidade, você conhece muito mais que pessoas e celebridades. Quando você se liga no site Cartaz Cidade, você tem tudo isso e muito mais. Então, doutora Guadalupe, nós fizemos algumas enquetes para algumas escolas daqui da região e para saber como é que andava o movimento dentro das escolas, justamente pelo que aconteceu lá em Goiás. A gente não pode deixar de fazer uma analogia e aumentar a preocupação, aumentar o sinal amarelo. Então, a gente conversando com o pessoal da Escola Prisma, por exemplo, a professora Leia Lira, que é a coordenadora pedagógica, nos informou que lá eles têm um sistema de acompanhamento muito presencial com os professores, conhecendo aluno por aluno, para que em qualquer caso de mudança de comportamento, mudança de hábito, eles já comecem a sinalizar com os pais. Isso, lógico, é um tipo de ação que pode ser feita. Mas aí eles estão preocupados em verificar essa mudança de comportamento. E a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: quais são os sintomas que uma criança vai passar para esse professor, ou para o pai, ou para o tio, que possa nos mostrar que essa criança está sofrendo bullying? Como é que a gente pode perceber esse sofrimento da criança? Realmente, a criança ela não tem clareza, né, de expressar os sentimentos, de falar, de argumentar, de trazer as informações, até porque ela não se sente tão segura para chegar e passar certas informações a respeito de entregar um coleguinha. Então, os sintomas são os seguintes: a criança, primeiramente, como ela não tem clareza, o que acontece? O corpo dela começa a sinalizar. Então, ela fica com dores de barriga, ela, antes de ir para a escola, ela fica com diarreia, ela fica fazendo toda hora com vontade de fazer xixi, chamando nervoso, aí querendo falar. Ela fica com problemas de rendimento na escola. E o principal, que sempre está nos estudos, ela começa a falar assim: não quero mais ir para a escola. Ela começa a dizer: não quero mais ir, não, eu estou com dor de cabeça. Então, está acontecendo alguma coisa que é preciso ser investigado. Claro, pode não ser um bullying, sim, mas precisa ser investigado. E essa criança, ela começa a ir na escola, ela começa a ficar mais retraída, não sai para o recreio. Por quê? Ela está com receio de se encontrar com se envolver com as pessoas que estão fazendo bullying com ela. Isso, então ela fica naquele local ali mais retraída. Muitas vezes ela não vai nem para o recreio, nem no banheiro ela vai, nem ao banheiro ela vai. Então, assim, isso acontece também. E a escola começa a perceber que, muitas vezes, essa criança fica agressiva também, que ela não era. Se ela não era agressiva, passa a ficar agressiva. Se ela não era comunicativa, se ela era comunicativa, passa a ficar muito mais tímida, mais receosa para falar. São alguns sinais que, assim, são sutis, tá? É bem delicado para perceber, mas como essa escola fala que tem esse projeto, está sempre conversando com a turma, trazendo o debate para a turma, fomentar as reflexões, o que você vira esse caso acontecer, o que é bullying, vocês conhecem algum coleguinha que estão passando por isso? Então começa a trazer: olha, isso é crime. Por exemplo, no Rio Grande do Sul já foi instituída a lei lá, já é uma lei
que o bullying já é crime. Então, assim, olha, você sabe que isso aí é um problema que adoece a pessoa, que realmente ela adoece. Ela acaba desenvolvendo certos transtornos de sono, alimentar, de aprendizagem, começa a interferir aí na questão cognitiva e comportamental dela. Perfeito. E outro colégio aqui também da região, o Colégio Shalom, nós conversamos com a coordenadora pedagógica, a senhora Cláudia Regina, e ela nos falou que o projeto, inclusive, no meu entender, é até mais arrojado. Eles têm 2 disciplinas a partir do 6º ano, específicas para tratar sobre assuntos como esse e outros. Uma disciplina chama-se Humanização e a outra é Educação Emocional, que é justamente para o profissional de psicologia, psicopedagogia, poder adentrar a sala de aula, conversar com os alunos, explicar, debater, palestrar e envolver não só os alunos, como os pais dos alunos também. Qual é a escola? A Escola Shalom. A Escola Shalom, está de parabéns a Escola Shalom. É um projeto que os artigos eles falam sobre isso, que é importante trazer esse projeto para a escola. E aí você vai começar a diminuir o bullying. Talvez a gente não consiga encerrar, mas consiga pelo menos diminuir, né, o índice de bullying. E além dessas 2 escolas que a gente pegou como exemplo para poder trazer o contexto de Juazeiro e de Petrolina da região, como na prática as escolas podem e devem ajudar as famílias a evitar esse tipo de situação? Porque é óbvio que a senhora falou que a participação da família é muito importante. A gente sabe que, como a senhora também disse, a evolução das brincadeiras para bullying tem ligação direta com o afastamento dos pais por causa de trabalho, por causa de outras necessidades, e a gente entende isso. Mas como a escola pode ajudar, além dessas formas que essas 2 já nos mostraram? A escola pode ajudar, esse é o pontapé inicial, a preocupação dela. Ela pode ajudar uma vez por mês, fazer reuniões com os pais. Porque vai ouvir esses pais, que muitas vezes o pai não tem nem tempo também de estar sinalizando na escola. Aí esse pai na reunião vai dizer, olha, meu filho está passando isso e isso com tal aluno. Então as reuniões, ela facilita, é uma ponte para esse contato da escola com o professor. As reuniões, ouvir os alunos uma vez por mês também, fazer aquela roda, coisa de 15 minutos, aquela roda de conversa. Gente, o assunto aqui é bullying, e aí, alguém sabe o que é bullying? Então tem também, eu acho bacana, tem um projeto também, que ele é assim, você elabora umas questões bem interessantes sobre o que é bullying, você conhece alguém que sofre bullying, por que você acha que bullying acontece? Entrega para esses alunos, tá? Para eles responderem bem rapidamente, e depois, ao final das entregas, fica o debate pessoalmente, assim, ouvindo cada um sobre isso. E quando essa criança ou adolescente passa aí falando sobre isso, porque uma coisa para ser melhorada, estudada, aperfeiçoada, tem que ser falada. Se ela não for falada, fica esse tabu, né? Fica as pessoas assim, não querem tocar no assunto, não fala não, porque aconteceu lá em Goiás, para não repetir aqui não. Tem que falar, tem que tocar no assunto, então vai para a escola, voltando à sua pergunta, conversa com os alunos, procura identificar. Agora, o principal é ter também um profissional, claro, da área específica, tá? Capacitado, para ele ficar observando ali. Se não puder todos os dias, pelo menos 2 dias na semana, fica ali observando. Sabe por quê? Porque o bullying ele é de forma muito sutil que acontece também. Por exemplo, o bullying, por exemplo, quando acontece de forma agressão, por exemplo, material. Você vai e pega o material do coleguinha, joga no chão, quebra, sei lá. Então tem escolas hoje que fecham a sala no horário do recreio, justamente por causa disso, porque já evita. E se vocês perceberem também que essa criança está sofrendo bullying, tem que afastar. Ou seja, muda de turma, muda de turno. O primeiro momento é afastar. Claro que você não vai dizer, não, eu vou te tirar disso. Não pode, porque o mundo está aí. Isso. Em todo lugar ele pode passar por isso. Mas de imediato, para evitar um transtorno maior e ganhar tempo para conseguir também dar um apoio emocional a essa criança também. Uma pergunta agora rapidinha para a gente poder esclarecer uns certos detalhes que me preocupa também, que nós somos pais, então a gente precisa ter essa atenção. Até que ponto os jogos, videogames violentos, os filmes, as séries, os programas de TV de modo geral, contribuem para as decisões extremas dessas vítimas de bullying? Porque o garoto lá de Goiás, que por questões legais o nome é preservado, mas o garoto de Goiás ele chegou ao extremo, e um extremo altamente agressivo. E a mãe e o pai, que são policiais militares, coitados, até estão sofrendo com isso, nem sabia que o garoto tinha pego a arma para poder fazer aquilo ali. Então, até que ponto essa comunicação, esse excesso de informação que vem da internet, vem da televisão, pode estar contribuindo com essas decisões extremas desses meninos? Certo.
Eu vou dar uma resposta que vai parecer que está fugindo um pouquinho da tua pergunta, mas ela está dentro. Depois a gente volta. Depois volta, né? Ela é bem assim. Você perguntou o que é que tem a ver os jogos, não sei o que, a criança em casa assistindo muito esses programas assim que são violentos. Em primeiro lugar, essas crianças de hoje, elas estão crescendo muito nesse mundo virtual. Sim. Tá? Tem um lado bom que é para outro bloco. Mas o que acontece? Elas estão crescendo nesse lado, nesse mundo virtual e estão se privando, não estão tendo experiências com as relações pessoais. Sim. Aquele brincar, e aí você conseguir perceber que o outro perdeu ou ganhou, e por isso você não vai brigar. Então, aqueles momentos, aquelas habilidades sociais não estão sendo desenvolvidas porque não está tendo, não tem elas. Então, assim, você está só nos videogames, você está só nos computadores, então perdendo de aprender a se relacionar. Porque é um treino que eu estou fazendo para a vida adulta. Com certeza. Se eu não estou treinando, a primeira situação que acontecer comigo, eu vou logo na agressão. Porque já que eu estou lá no joguinho e eu tenho todo o controle na minha mão, sei lá, eu sou poderoso, de agredir. Posso fazer o que eu quiser. Isso, eu falo uma palavra aqui, mas é bem pesado, eu não vou falar, mas é de agredir, é de chutar, sei lá, é de machucar o outro. O jogo está te dando esse poder. Nesse momento, o jogo te dá esse poder. E aí, o que acontece? Muitas vezes, esses jogos, eles têm a classificação da idade, de 12 anos. Mas tem criança de 5 anos jogando de 12 anos. Aí ela se sente no extremo poder. Então, por que essa idade? Porque justamente, para não gerar uma certa agressividade, desenvolver, exacerbar essa agressividade nessa criança. É isso que o jogo faz. E como eu também comentei, os programas de hoje é muito voltado para o humor, assim, tipo, tirando onda do outro, mangando não sei de quê, e a gente acaba achando graça. Tem uns programas que chama que também que é meio que ao vivo, que stand-up. Isso, esse stand-up também assim, é muita piada. Teve um que veio para cá e fez bullying com a cidade de Juazeiro. Isso. E sofreu uma retaliação enorme. Sofreu. Então, assim, a gente tá muito nessa época, buscando sorrir muito, porque o nosso mundo é muito estressante. E sem se preocupar com o motivo do sorriso, como foi que conseguiu esse sorriso. Sim, com certeza. Se foi aí agressão moral ao outro, psicológico ou não. Infelizmente, nosso tempo não é muito grande, porque nós temos um tempo limitado na internet, porque a gente tem que ser muito ágil, a comunicação está aí. E eu só tenho que agradecer a senhora e pedir, pelo amor de Deus, volte aqui mais vezes. Okay. A gente precisa conversar sobre outros assuntos. A senhora, inclusive, já puxou um outro bloco, que é a parte das crianças que estão voltadas demais para o meio eletrônico. Então, com certeza, vou pedir a senhora de joelhos para que a senhora possa voltar aqui outras vezes. Agradeço muito a presença da senhora aqui, foi muito bacana essa entrevista. Essa honra que a senhora nos dá com a sua presença, ela é muito valiosa. E eu tenho certeza que nosso internauta acompanhou bem, os pais, os jovens também ouviram bastante a doutora Guadalupe falando. E a gente vai entender que o bullying é uma coisa que pode ser evitada desde que a gente realmente encare de uma forma muito natural, a gente não dê importância àquilo. Então, garotada que está aí no colégio, não dê vazão ao bullying, não ligue. Se o coleguinha estiver brincando demais, entra pelo ouvido, sai pelo outro, fica tudo tranquilo. E pais, fiquem atentos, porque, como a doutora Guadalupe falou, nós somos principais responsáveis pelo que acontece no nosso filho. Se perceber a mudança de comportamento, fiquem ligados, que a escola vai ajudar. Mas a responsabilidade maior é nossa, a gente tem que estar conversando com as crianças, batendo papo com as crianças. E a doutora Guadalupe está aqui para explicar isso sempre. A senhora atende onde mesmo? Eu atendo na clínica Mental Help, 3864-3694. Tiago, bota os caracteres aí, Tiago vai botar. Okay. Repete o telefone. 3864-3694. Pronto, já tem todos os dias lá. Isso, psicologia clínica, adulto, criança, de segunda a sexta. E também atendo aqui também no HCE também. Ótimo, aqui na Rua do Paraíso, isso. Muito bom, muito obrigado pela sua presença aqui. E caro internauta, muito obrigado pela atenção, pela sua paciência. Agradecemos mais uma vez por esse encartar essa semana. Fiquem todos com Deus e agora, no próximo bloco, como sempre, uma grande atração cultural para que você possa espairecer e aprender cada vez mais, que a cultura é enriquecedora do coração, para a gente esquecer esse negócio de bullying e se pensar em coisas boas. Então fiquem ligados que no próximo bloco a gente vai ter a nossa atração surpresa, como sempre. Se ligue que a gente já volta. Aqui na maternidade Juazeiro já nasceram mais de 3.000 bebês apenas em 2017. A taxa de mortalidade é de 2%, muito abaixo da média nacional. Mulheres de 53 cidades da região vêm para cá ter seus filhos. Foi tudo ótimo. Todo mundo me atendeu bem. Foi ótimo, amei muito. O atendimento aqui, para mim, foi nota 10. Prefeitura de Juazeiro, trabalhando pela saúde.
Então, amigos, estamos aqui no nosso terceiro e último e esperado bloco do Em Cartaz dessa semana e com a figura ilustre do professor Nadilson Costa, que é professor de literatura portuguesa e, coincidentemente, para o nosso prazer e deleite, ele é um cordelista de primeira, além de ser um historiador. Vocês podem ver aqui a quantidade de trabalhos dele. Então, professor, é uma honra para nós tê-lo aqui conosco e a gente gostaria de começar essa rápida entrevista para que o senhor possa recitar, que é o nosso objetivo final, sabendo quem é o professor Nadilson Costa. Bem, de antemão eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que, para mim, é muito gratificante estar aqui e exatamente fazendo a divulgação, não especificamente do meu trabalho, mas usando esse recurso para divulgar a literatura de cordel, uma cultura eminentemente nordestina, uma coisa assim que está no cerne, que está no sangue do nordestino, que tem mexido com as pessoas pela sua diversidade, pela sua riqueza de material. Eu sou professor de língua portuguesa, trabalho na rede municipal de Juazeiro, trabalho na escola Antônio Francisco de Oliveira, na Goiabeira, no Salitre, e trabalho na rede estadual no Pernambuco, na escola Eneide Coelho, no bairro João de Deus, e onde nessas escolas eu tenho também tido a oportunidade de tentar estimular, de incentivar as pessoas a fazer uso da literatura de cordel, por ser um recurso fácil de se adquirir, por ser acessível também, economicamente falando, e pela sua riqueza, pela sua diversidade. Se bem que o Nordeste, por excelência, já é uma fonte de riqueza, a gente vê os escritores da nossa região e as histórias que a gente vê aqui, como Vidas Secas, a gente vê Viva o Povo Brasileiro, João Baldo Ribeiro, né? O Menino do Engenho, Graciliano Ramos, coisas assim extraordinárias que mostram com uma profundidade de realismo a nossa luta, o nosso cerne de ser nordestino, né? Euclides da Cunha com os Sertões, Raquel de Queiroz, né, com suas obras extraordinárias. Então, nós temos esses autores, mas a gente sabe que a aquisição de livro é difícil, é cara, né, e o manuseio também acaba se tornando, é uma das coisas que dificulta o manuseio de livros, o acesso a esses livros. E a literatura de cordel a gente encontra na feira, na praça, né, e exatamente por isso, pela necessidade de fazer com que os nossos estudantes ganhem, desenvolvam o gosto pela leitura, foi que eu acabei caindo, me metendo nesse meio, tentando divulgar, tentando escrever, tentando fazer histórias engraçadas, acessíveis, né, dentro da nossa realidade, mexendo com as coisas assim que são conhecidas, né, exatamente para que as pessoas sintam-se contagiadas também, né, e a gente possa fazer uma mudança, né, despertando mesmo o gosto pela leitura, porque eu ouvi uma certa vez de uma pessoa: o homem que não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Com certeza, com certeza. Professor, é fascinante o conhecimento que o senhor tem nessa área. Eu gostaria já de antecipar um convite ao senhor para estar aqui gravando conosco o Em Cartaz completo, um programa mesmo para a gente saber da história do senhor, conhecer mais sobre os cordéis, inclusive a história do cordel. Eu estou aqui até fascinado, internauta. É interessante que uma pessoa fez um cordel para comemorar os 100 anos de uma cidadã da região e fez todo um cordel, todo um trabalho de pesquisa, uma coisa muito interessante. Ou seja, não é só o trabalho de Lampião, não é só o trabalho de diversos autores que nós temos. O cordel pode ser inserido de qualquer forma na vida do cidadão. Agora, a gente vai realmente gravar com o senhor. Eu queria que o senhor mostrasse um pouco desse trabalho do cordel que o senhor tem, recitando para a gente, nesse final do programa, um cordel do senhor. Quando eu conheci Maria, meu Deus, foi uma agonia. Eu senti tanta alegria que nem dá para imaginar. O coração deu um tranco, de repente ficou manco, batendo de sulavanco como a que fosse parar. A Maria já vinha na subida da ladeira, as duas mãos nas cadeiras gingando para lá e para cá. Quando meus olhos avistou, todo o meu sangue coalhou, as minhas pernas empacou e eu não pude mais andar. Desde desse feliz dia, tudo que eu mais queria era conversar com Maria e o meu grande amor confessar. Porque eu já não dormia, todo o meu peito ardia, meu coração nem batia, agora passou a apanhar. Eu me decidi então, para minha satisfação, tomei logo a decisão. Com Maria eu vou falar.
botei uma roupa bacana, tomei uma bicada de cana, tomei a benção amanhã e me larguei daqui para lá. O pai da minha Maria me recebeu prestimoso, foi bastante atencioso quando eu comecei a falar. Não me tomou por surpresa quando eu falei com clareza que iria com toda certeza com a sua Maria me casar. Ele entrou lá para dentro e eu naquele momento, juro que quase não aguento ficar sentado e esperar. Ele foi falar com sua filha, perguntar se ela queria acabar com a minha agonia, me conhecer e namorar. Então quando ele voltou, meu coração disparou. Meu sangue se acelerou de tão grande a emoção. Eu fiquei muito agitado, já quase desesperado, pensando desconfiado. E se ela dissesse que não? Porém, para minha alegria, toda a angústia que eu sentia, como no encanto, sumia com que ele me respondeu. Depois de falar com sua filha, o pai dela me garantia. Ele falou que Maria queria conhecer eu. Então, no maravilhoso dia, eu fiz o que eu mais queria. No meu encontro com Maria, pude pegar nas suas mãos. Foi tanta felicidade, com tamanha intensidade, que confesso ser verdade, disparou meu coração. Imagina a minha emoção, qual foi essa sensação de grande satisfação de pegar nas suas mãozinhas. Agora imagine vocês que eu vou te dizer. O que pode me acontecer se eu pegar nela todinha? Show de bola!